Bom dia, pessoal. Então, a gente está aqui hoje para cumprir mais um dos nossos treinamentos anuais e hoje a gente vai falar sobre a precaução de isolamento e contato. Então, o objetivo principal desse treinamento é capacitar os profissionais sobre as medidas de precaução e isolamento para prevenir infecções relacionadas à assistência à saúde, promovendo tanto a segurança do paciente quanto também a segurança do trabalhador de saúde. Então, o isolamento, ele é o conjunto de medidas adotadas para separar pacientes com infecções transmissíveis ou com risco elevado de infecções dos demais pacientes, né? Profissionais da saúde e visitante, com o objetivo de prevenir disseminação de micro-organismos dentro do serviço de saúde. Então, os objetivos de isolamento é proteger os pacientes suscetíveis, né? Pacientes que dão com a imunidade baixa, pacientes imunocomprometidos, evitar a transmissão de agentes infecciosos, né, entre pacientes e profissionais, e reduzir a incidência de iras e surtos hospitalares. Então, a gente vai falar sobre os principais tipos de isolamento. A precaução padrão, que é uma precaução que não tem muito hábito de estar utilizando aqui no hospital, mas que ela é de extrema importância e sempre deve ser associada ou ao aerosol ou ao contato, né? Quando necessitado, então sempre associa uma com a outra, tanto a padrão, por exemplo, e a contato, se for o caso do paciente. Então, a precaução padrão, ela tem um papel essencial na prevenção de bactérias multiresistentes. A colonização é frequentemente não detectada. Por quê? Pelo fato de que muitas vezes acaba passando batido a coleta do swab de vigilância. Por isso é tão importante coletar essa cultura quando o paciente vem de outra instituição ou quando solicitado, né? Tanto para tratar esse paciente, se ele tiver infectado, no caso, quanto para descartar alguma bactéria multiresistente que não tenha é, dado início na nossa instituição, né? Que não seja uma bactéria nossa. Então, ela é descartada quando se tem a cultura de vigilância para comprovar isso. Por isso é tão importante a realização e muitas vezes acaba passando batido. Então, a precaução padrão ela deve ser usada para prevenir a transmissão de micro-organismos de pacientes potencialmente colonizados ou infectados. E é claro que a higiene das mãos é o principal componente, né, para a precaução padrão, para todas, na verdade, né? Então, aqui são os itens principais. O que que precisa? Higienização das mãos, né? Sempre em todas. É, Aí você vai associar. Se for necessário o uso de luvas ou avental para aquele paciente, você vai fazer o uso. Se for necessário o uso de óculos e máscara para a patologia daquele paciente, você vai associando de acordo com a necessidade e com a realidade do paciente. E a precaução por contato é usada para micro-organismos transmitidos pelo toque direto ou indireto. Então, pacientes com infecção ou colonização causada por micro-organismos epidemiologicamente importantes, transmitidos através do contato com as mãos, superfícies e equipamentos. Então, a transmissão por contato é a principal via de disseminação de bactérias multiresistentes, né? E ela se dá principalmente pelo meio das mãos dos profissionais de saúde. Mais uma vez, a gente bate na tecla da higiene adequada das mãos e pela contaminação de superfícies e equipamentos. Então, aqui está disponível a plaquinha da precaução de contato, o que é necessário, né? A higienização das mãos ou uso de avental. Lembrando que aqui todos os itens são indispensáveis, né? Precisa obrigatoriamente ter o avental, ter a luva e ter o quarto privativo. A gente deu uma renovada nas plaquinhas, deu uma atualizada nelas. Antes a gente costumava usar na precaução de contato também o gorro e a máscara, agora não precisa mais, tá? Como ela é contato, só evitar, né, toques, né? Evita tocar no rosto, evita tocar no cabelo. Então, o indispensável é avental, luva e o paciente está no quarto privativo, né? Ah, pode ser também feito isolamento em corte, quando não houver, né, quarto disponível,
e for o mesmo microorganismo, pode ser utilizado um isolamento compartilhado, digamos assim. E todos os equipamentos, como termômetro, esfígolo, deve ser de uso exclusivo do paciente e após a alta desse paciente precisa passar por uma desinfecção e essa desinfecção, gente, dos equipamentos e dos dispositivos é a equipe de enfermagem quem realiza. E não é o que a gente vê acontecer muito aqui na instituição. Então, a infecção terminal é o apoio e a desinfecção dos equipamentos, né, dos afins, é a enfermagem que deve realizar. Continuando, gotículas. Gotículas, pacientes com infecções ou suspeita, né? Por exemplo, coletei um painel viral. Se esse paciente tem o critério, tem sintomas para eu coletar um painel viral, então ele tem critério também já para eu manter ele isolado até sair esse resultado, né? Ou até 7 dias sem febre. Causada por micro-organismos que é transmitido através de gotículas respiratórias. Então, aqui são os itens indispensáveis para pacientes que estão em isolamento por gotículas. É claro, obviamente, mais uma vez repetindo a higiene das mãos. Máscara cirúrgica para o profissional de saúde e máscara cirúrgica caso precise transportar o paciente até, né, por exemplo, até o raio-x, até a tomo, até o ultrassom. Esse paciente também precisa estar de máscara. E o quarto privativo. Quais são as indicações, né, para precaução de gotícula? Meningites bacterianas, coqueluche, difteria, cachumba, influenza, rubéola e afins, né? Por aerosóis. Pacientes com infecções ou com suspeita, lembrando que se você tem a suspeita, esse paciente já deve ser colocado em isolamento, porque é sempre aquele caso que nem a gente sempre brinca, né? Primeiro você vai, você dá banho, você abraça, pula em cima do paciente e no outro dia ele está em isolamento. Então, para não acontecer esse tipo de situação, é que quando você já tem uma suspeita, até você ter certeza, você já deixa o paciente em isolamento. Então, infecção causada por micro-organismos transmitido pelas vias aéreas, tais como a tuberculose, o sarampo, entre outros, né? Então, as precauções, higiene das mãos, para o aerosol precisa da máscara PFF2 ou a N95, né? E para o transporte do paciente, a máscara cirúrgica e quarto privativo. Então, aqui deu uma boa diminuída, né? Então, para aerosóis, somente a máscara mesmo. E lembrando que é indispensável, por exemplo, aqui no aerosóis, é dispensável o jaleco, porém com a higiene adequada das mãos, tá? Sempre. E aqui eu vou falar também um pouco sobre a higiene das mãos, que é um dos pilares, né, da prevenção de infecção e da disseminação de bactérias multiresistentes, né? Elas, lembrando que elas não voam, elas não pulam, é a gente que leva elas de um paciente para o outro, sendo uma das maiores importantes estratégias de precaução de padrão disponível. Está sempre presente em qualquer estratégia multifacetada de controle de surtos ou a prevenção de bactérias multiresistentes. A proposta do Ministério da Saúde dos 5 momentos para a higiene das mãos visa reduzir o risco de contaminação em momentos adequados. Então a gente vocês já devem ter visto que eu e o Igor a gente está fazendo algumas auditorias das mãos pelos setores, né? E tem bastante perda de oportunidade dentro desses 5 momentos, tá? Então, aqui eu deixo para vocês quais são os 5 momentos de higiene das mãos, né? Antes de eu tocar o paciente, nossa, ficou errado, ele ficou paciente. É paciente, antes de realizar o procedimento, né? Após o risco de exposição a fluidos corporais, após tocar o paciente e após tocar superfícies próximas ao paciente. E uma das coisas bem importantes também na precaução de isolamento é a educação do familiar e do acompanhante. De nada adianta a gente tomar 1000 cuidados, nós como profissionais de saúde, e não fazer a orientação adequada para esse familiar, para esse acompanhante, né? Essa bactéria vai se
se disseminar de qualquer forma, tendo que o acompanhante é quem fica 24 horas ali junto com o paciente. Então, garantir que pacientes e familiares compreendam a importância das medidas de precaução e isolamento e saibam como colaborar, como fazer a parte deles, né, para prevenir a disseminação da infecção. Precisa explicar para eles qual é o tipo de bactéria, o que, que ela pode causar e quais são as medidas que eles devem tomar. Explicar o motivo do isolamento, o porquê da higiene das mãos, orientar a higiene das mãos, o uso dos EPIs, né? E a limitação de visitantes e movimentação quando esse paciente estiver em isolamento. Então, normalmente a gente restringe as visitas, restringe os horários de troca também. Aqui eu deixo para vocês, para que quem é um pouco mais visual, né? Se você clicar aqui, tem em algum lugar, tem um link de um vídeo bem dinâmico, bem autoexplicativo sobre precaução e contato. E a prevenção da infecção começa com cada um de nós. Mãos limpas, precauções corretas e atenção ao paciente salvam vidas. Cuidar com segurança é cuidar com conhecimento. Eu vou deixar 3 perguntinhas para vocês validarem o treinamento, tá? Também temos plaquinhas novas que já estão disponíveis. A gente já solicitou para pôr os ganchinhos na UTI também, para identificar corretamente cada tipo de isolamento. E eu vou deixar no refeitório para vocês um painel com uma dinâmica bem legal, tá bom? Obrigada a todos. Até o próximo treinamento.